Água sim, urânio não! A cerca de 200 quilômetros de Fortaleza está a maior mina de urânio da América Latina. É ali, no município de Santa Quitéria, que a extração deste minério radioativo, usado para a geração de energia nuclear, vem tirando o sono dos 40 mil habitantes que vivem na cidade. Depois a gente continua a ver essa reportagem do Repórter Brasil. Por enquanto eu quero ler para vocês a manchete dessa matéria escrita por Carlos Madeiro no UOL. Projeto de maior usina de urânio do país ganha primeira licença sob temor no Ceará. Quem me chamou a atenção e está preocupadíssima com esse assunto foi Thelma Monteiro. Vamos ouvir o que ela tem a falar sobre isso. A questão do urânio e a exploração de urânio no Ceará e as populações dos municípios de Caetité e Lagoa Real. Eu já falei e escrevi sobre essa questão, ela foi engavetada e atualmente parece que a primeira licença foi concedida para a exploração do urânio. Oi, Thelma, isso me lembrou aquela frase. Diz que para o ambientalista todas as vitórias são provisórias e todas as derrotas definitivas. Belo Monte também havia sido engavetado. Aliás, as hidrelétricas do Tapajós também. E de repente parece que está tudo voltando de uma vez só. Atualmente, existe apenas uma mina de urânio em operação no Brasil. Ela fica em Caetité, na Bahia. O projeto em Santa Quitéria gera receio na população que teme problemas de saúde que podem ser causados pela radiação. Além disso, os moradores ali de Santa Quitéria, a maioria agricultores, têm medo de que a água, que já é escassa na região, se torne ainda mais disputada com a chegada da mineração. E não se sabe exatamente quais seriam as consequências do transbordamento do líquido radioativo na bacia de decantação do urânio na região de Caetité. Essa, na época, era operada pela INB, que é Indústrias Nucleares do Brasil. Nossa energia vem da Terra, do átomo de urânio que libera o calor, que move as turbinas e gera energia limpa. O urânio, que se encontra misturado com outros materiais nas rochas, é britado, dando início ao ciclo do combustível nuclear, o ciclo das cores. O urânio processado e beneficiado gera o concentrado de urânio. Esse concentrado é convertido em gás e segue para a fase de enriquecimento, aumentando sua concentração e poder para gerar energia. O gás enriquecido é transformado em pó e com ele produzimos as pastilhas, que são empilhadas dentro de varetas de liga metálica e depois são agrupadas para a montagem do elemento combustível. Essa estrutura, com 5 metros de altura, que colocada dentro dos reatores das usinas nucleares, gera energia elétrica, sem emitir gases de efeito estufa. Enfim, uma energia limpa. Indústrias Nucleares do Brasil. Há 35 anos contribuindo para um mundo mais sustentável. E eu acredito que neste momento
o governo Lula, como se não tivesse mais nada para nos apresentar de ruim, resolve que vai autorizar a exploração desse urânio lá em Caetité. E eu espero que o IBAMA tenha uma carta na manga para impedir que isso aconteça e que a gente tenha mais esse problema no nosso radar. A gente está aqui no centro de Santa Quitéria, acompanhando o pessoal do MAN, que é o Movimento pela Soberania na Mineração, feito de muitos agricultores, assentados que moram na região onde essa possível exploração de urânio vai acontecer. A água viria do açude Edson Queiroz, que é o açude que abastece a cidade. O governo do estado está comprometendo a pagar 60 milhões de reais para construir a adutora que vai levar 850 mil litros por hora de água para o consórcio Santa Quitéria. Para a gente entender, isso significa mais ou menos 89 carro-pipas por hora, quando os assentamentos no entorno recebem 26 carro-pipas por mês. Em 2008, o Ministério Público já tinha entrado com uma ação civil pública, o IBAMA tinha um relatório de vistoria, né? E eu não entendo como é que agora, depois de todos esses anos, a gente se depara com uma nova ação para viabilizar a exploração de urânio lá no Ceará. A gente está aqui no açude Edson Queiroz, é esse açude que abastece toda a população de Santa Quitéria. Sairia daqui a água para abastecer também todo o processo de mineração desse urânio numa eventual exploração. Vou dizer dessa forma, qualquer erro, por menor que seja, pelo que nós entendemos, vai prejudicar diretamente a agricultura familiar, os animais, os produtores rurais, enfim. Pessoal, eu gostaria que você se manifestasse, porque o Brasil tem a 6ª maior reserva de urânio do mundo, né? E essa mina de urânio lá de Caetité, ela data dos anos 1970. Né? E afeta diretamente as bacias hidrográficas, tanto do Rio das Contas como do próprio Rio São Francisco. O debate, para mim, é relativamente simples. Primeiro, o Brasil tem que explicar para o público para que serve o urânio. Porque, por exemplo, das grandes discussões nucleares aí e geopolíticas é o Irã não ter uma exploração de urânio de até tantos % de enriquecimento do mineral em si, porque isso permite a fabricação de armamento nuclear. E o Irã diz que não tem programa nuclear, mas vai saber, né? De toda forma, o urânio é estratégico para produzir isso. É estratégico também para produzir energia de fonte nuclear, que tem um potencial brutalmente destrutivo, mas ao mesmo tempo, em condições perfeitas, é uma forma de energia, digamos que limpa. O problema é que não se sabe o que fazer depois com o fim da vida útil da usina nuclear, né? Mas ali o processo de geração de energia, ele é limpo, ele só não, a questão é se é o depois e, claro, algum possível acidente, como por exemplo Fukushima. Eu não sei por que o Brasil está procurando novamente falar da autossuficiência da produção de urânio.
Olha só que interessante a história da INB. INB é Indústrias Nucleares do Brasil, e foi fundada em 1988. Né? Ela em 1988 era uma SA. Aí o que aconteceu? Não tinha mais a Nuclebras, então ela incorporou as empresas que faziam parte dessa Nuclebras. Lembram da Nuclebras? No litoral da Baía de Angra dos Reis, estado do Rio, está sendo construída a primeira usina nuclear brasileira. A conclusão da obra foi prevista para 1976. No ano seguinte, entrará em funcionamento gerando energia para a região centro-sul do país. Até o momento, encontram-se prontos o dique de proteção, que avança para o mar, e a escavação que abrigará as 6 edificações da usina nuclear. Começam a ser erguidas as estruturas do edifício do reator. Em forma cilíndrica, ele terá 75 metros de altura e 36 de diâmetro. Pois é, a Nuclebras, segundo a história contada, é que ela tinha que honrar o acordo nuclear Brasil e Alemanha. Aí ela foi extinta, né? E as empresas ligadas à Nuclebras foram incorporadas à INB. Nossa Senhora, que loucura isso, gente, eu não acredito. A gente está nas propriedades da Fazenda Itataia, certo? Porque ela é um quadrado bem extenso. E aqui propriamente, aqui fica localizado, esse portão ele está fechado, não era, tinha acesso, né, acesso livre, que a menos de 200 metros, a gente tem a entrada das galerias de Itataia, onde fica o urânio, a maior concentração de urânio do país. É um sentimento muito doloroso, né? Meu pai trabalhou lá no DEC 5 e lá quando ele trabalhou, então ele inalava toda uma poeira radioativa, suja, né? Contato com esse minério pesado. Pois é, essa mina de Caetité da Bahia já existia em 1999. Ela foi inaugurada em 1982 em Resende, foi inaugurada em 1982 em Resende, uma fábrica de elementos combustíveis que passou a se chamar Fábrica do Combustível Nuclear. Olha que loucura. Gente do céu, esse Brasil é um poço de história ruim, não é? São 500 anos de história de pilhagem, né? Desde o começo, desde o pau-brasil, enfim, passando pelo ouro, enfim. É aquilo que a gente está cansado de saber, né? Nossa, eu não acredito isso. Desculpa, eu estou falando com vocês e ficando abismada com a questão da Nuclebras, criada em 74, depois em 81 foi a construção de Angra, depois... É impressionante. E a INB foi fundada em 1988. Aqui é onde a gente vive, aqui é a minha casa, né? A nossa cisterna de placa, né? Aqui nesse sertãozão. Tem muito benefício para a cidade, muito emprego, Santa Quitéria vai crescer, mas tem esse lado também da água e das doenças que isso pode causar. Então nós que somos pobres, temos que analisarmos e pensarmos nas consequências que estão vindo pela frente. Quem tem documento tem tudo, né? Eu fui pesquisar nos meus alfarrábios aqui
E não é que eu achei o EIA-RIMA dessa exploração de urânio de Santa Quitéria? Então eu estou aqui com o EIA-RIMA na minha tela agora. E ainda essas indústrias nucleares do Brasil, as indústrias, eles chamam as indústrias, seria INB. Então eles chamam de as indústrias nucleares do Brasil, que eles atuam nessa cadeia produtiva do urânio. E tanto na mineração como na fabricação do combustível para gerar energia elétrica nas usinas nucleares. Então aí nós já temos um bom indício do que eles pretendem em Santa Quitéria, né? Então eu já tinha falado para vocês que a INB é de 1988, que sucedeu a Nuclebras, né? E em 1994 ela se tornou uma empresa que congregava Nuclebras Enriquecimento Isotópico, Urânio do Brasil, Nuclemon, etc. Bom, eles começam a falar de Caetité na Bahia, que deu início em 1988. Eu estou assim, um apanhado geral desse EIA-RIMA aqui. Então tudo começou lá em Caetité, na Bahia, e agora estamos em Santa Quitéria. Tem umas informações assim no EIA-RIMA que são muito importantes para que a gente possa elucidar os nossos inscritos, né? Em Santa Quitéria, eles dizem que, segundo o EIA-RIMA, né, diz que o urânio está associado, olha só, ao fosfato. E o fosfato é que é usado como fertilizante, né? Nós não podemos esquecer disso. Agro, a indústria riqueza do Brasil. E as reservas de urânio de Santa Quitéria chegam a 80 mil toneladas. Olha que loucura. E eles preveem uma vida útil para a exploração dessas 80 mil toneladas em 20 anos. E olha que coisa interessante, eles associam a reserva de urânio às reservas de fosfato no Brasil. Por exemplo, a maior reserva de fosfato que tem no Brasil é Minas Gerais, está em Minas Gerais. Depois ela está em Goiás, em terceiro lugar em Santa Catarina. Agora, na Bahia, são só 2% do fosfato. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. É por isso que tem a indústria de fertilizante que está liderando o grupo que vai explorar o urânio em Santa Quitéria. Isso é muito interessante, gente. Eu vou me aprofundar, depois eu passo para vocês. E 80% do parque energético da França é nuclear. Não, tem um dado muito importante nessa matéria do UOL, que é o acordo que o Lula fez com o Macron, quando o Macron esteve no Brasil. Parece que essa história da usina de Santa Quitéria está no acordo firmado para exploração de urânio, está no acordo firmado com o Macron, o presidente da França. Por quê? Tem um problema seríssimo. A França tem muitas usinas nucleares que estão funcionando e eles estão com falta de urânio. E parece que o Macron, uma das coisas um dos itens do acordo firmado com o Brasil é fornecimento de urânio para a França. Isso é muito sério. Eu sabia que tinha alguma coisa por trás dessa vinda do Macron ao Brasil e essa conversinha com Lula e esse acordo que não foi, cujos itens do acordo não foram divulgados para a sociedade. Então Macron veio aqui, na verdade, negociar
esse urânio tão importante para a França, né? E aquele pessoal da direita paranoica fica dizendo que ele veio aliciar, reunir para planejar a invasão da Amazônia, a internacionalização da Amazônia. Nada disso. Veio comprar mesmo, veio negociar com quem está vendendo. O Lula quer vender, Macron quer comprar e a gente fica aí boiando a extrema-direita metida em teoria da conspiração mequetrefe para atacar as terras indígenas, e a esquerda, sei lá, gritando Lula, Lula. Eu estava achando muito estranho mesmo. Agora já tem uma menção a respeito da necessidade da França de ter urânio, e o Brasil tem bastante. A França estava num processo de desligamento de algumas usinas nucleares como parte de um processo aí de transição ecológica, mas com a guerra da Rússia com a Ucrânia voltou a aumentar e até ligou de novo usinas que estavam inativas para produzir energia, já que as sanções colocaram um boicote ao gás russo, que é praticamente o maior suprimento energético da Europa Ocidental hoje, mas há 2 anos, com a guerra da Ucrânia, foi suspenso, e a Europa está pagando caro para importar gás dos Estados Unidos ou reativar fontes nucleares, como tem feito a Alemanha e França. Então o Brasil tem que definir qual que é o propósito disso. Vender minério barato, relativamente barato, estratégico e barato ao mesmo tempo para potência estrangeira e ficar aqui com a raspa do tacho como sempre fica, ou se tem algum projeto superior a isso, porque o urânio também ele pode servir para a indústria farmacêutica, para a indústria química, depois ele pode servir para a fabricação de um monte de insumo que dialogue com a reindustrialização do país, como gosta de chamar o governo. Ou então, né, para o ecologista radical participar aqui também, ele pode ficar enterrado no chão ali com sua radioatividade controlada. E para mim a questão ética essencial é qualquer recurso natural finito, ele tem que ser usado para fins comuns. Ele vai ser privatizado, ele vai servir para algum processo de acumulação privada de riqueza, então vai ser nefasto do começo ao fim, tanto pelo processo de exploração primitivo ali nas comunidades que vão sofrer as consequências imediatas, como depois pela não socialização dos benefícios dessa exploração. Isso num contexto onde o mundo inteiro precisa viver essa transição ecológica e energética, né? Que a gente não pode falar de transições sem falar do caráter universal dessas transições, né? E aí a gente entra em outro debate que é a respeito da escala da mineração e da exploração de recursos naturais do planeta, sejam finitos ou não. A gente vai colocar essa exploração no tempo capitalista, ou vai ter uma estratégia para além da lógica histórica de acumulação primitiva, de tirar tudo no tempo mínimo, maximizar ganhos de prazo relativamente curto e lá na frente seja o que Deus quiser? Pois é, essa para mim é a questão principal, né? Esse é o meu foco. Lá na frente vai ter que descobrir novas fronteiras de exploração mineral num planeta que a gente já entendeu que está em processo de exaustão. Mais do que isso, eu acho que exaustão foi no século passado, agora é colapso mesmo. Então a gente tem que debater de novo que a civilização contemporânea ela só sabe viver em relação de exploração com a natureza. Então a gente tem que definir, mesmo fazendo o debate mais ambientalista possível, qual que vai ser o grau de exploração da natureza. Se a gente vai tentar diminuir padrões de produção e consumo, ou se vamos manter tudo como está, com a conversa que eu considero publicitária de que agora está a serviço de uma suposta transição, porque agora tudo vai ser vai ser feito em nome da transição. Nós vamos defender a exploração de petróleo até a última gota, porque esse seria supostamente o dinheiro que bancaria a transição.
E, de certa forma, isso é verdade. Os processos atuais de viés capitalista, de mineração, exploração de recursos naturais, energéticos e tudo mais, eles geram imensos excedentes econômicos. Esses excedentes vão ser colocados, de fato, a serviço do financiamento de uma transição, ou eles vão servir para a acumulação privada de uma minúscula classe social, e os passivos vão ser socializados. É uma questão... Nisso não existe nenhuma novidade a respeito do padrão de exploração que está em jogo. A questão é se a gente vai cair na conversa de que agora tudo tem a ver com transição, ou se vamos saber identificar que certas coisas são simplesmente mais do mesmo e não vão financiar transição nenhuma. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.